Em 29 de março de 2021, Adam Toledo, um menino latino-americano de 13 anos, foi baleado e morto pelo oficial do Departamento de Polícia de Chicago, CPD, Eric Stillman, no bairro de Little Village, no lado oeste de Chicago, às 2h38, horário local. Poucas horas depois do tiroteio, o CPD descreveu o incidente em Tibete como um confronto armado. Em 10 de abril, durante uma leitura no Tribunal de Acusações Criminais contra o adulto que deu a Toledo a arma envolvida no incidente, um promotor assistente do condado de Cook disse incorretamente ao juiz que Toledo estava segurando a arma no momento em que Toledo foi baleado, devido a seu supervisor não revisou a oferta em 15 de abril. A gravação de vídeo da câmera corporal de Stillman foi lançada, parecendo mostrar Toledo fugindo e largando uma arma antes de se virar para Stillman e levantar as mãos vazias. De acordo com o Departamento de Polícia de Chicago, Stillman atirou no menino menos de um segundo depois que ele deixou cair a arma. Uma moradora da área, que disse ter presenciado o tiroteio da janela de seu apartamento do outro lado da rua, disse que Toledo estava atendendo aos pedidos do policial quando foi baleado. A arma apreendida no local pelos investigadores era uma 9mm pistola semiautomática com uma revista vazia. A divulgação do vídeo da câmera corporal gerou protestos em Chicago e em todo o país. Toledo foi uma das pessoas mais jovens mortas pela polícia no estado de Illinois em anos. Sua morte foi relacionada por alguns analistas a um padrão mais amplo de violência policial desproporcional contra latinos e outras crianças de cor. Também ocorreu quando os Estados Unidos estavam lutando com vários casos de alto perfil de policiais matando pessoas desarmadas de cor. Em maio de 2021, o primeiro procurador do estado assistente, que havia analisado a oferta imprecisa, foi forçado a renunciar. Em março de 2022, as autoridades anunciaram que não haveria acusações criminais contra o policial envolvido no assassinato de Toledo. Data: 29 de março de 2021. Horário: 2h38 CDT. Local do crime: South Valley, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Coordenadas: 4150-53,7 N87 4225,2 Coordenadas: 4150-53,7 N87 4225,2 W. Tipo de crime: polícia matando, atirando. Réu: S. Eric Stillman. Atirador: vítimas: Adam Toledo. Cobranças: nenhum. Pessoas envolvidas: Adam Toledo, 26 de maio de 2007, 29 de março de 2021, era mexicano-americano na época de sua morte. Ele estava na 7ª série no programa de educação especial da Gary Elementary School, no bairro de Little Village, em Chicago. Ficha criminal: e tinha 13 anos quando foi morto. Ruben Roman é um jovem de 21 anos que estava com Toledo. Ele foi preso pelo DPC no local. Ele é suspeito de ter ligações com a gangue criminosa Latin Kings. Eric Stillman é o policial de 34 anos que atirou em Toledo. Ele trabalha para o DPC desde 2015. Ele foi colocado em licença administrativa por 30 dias após o incidente. Em 6 de maio de 2021, foi anunciado que Stillman não havia retornado ao DPC, embora sua licença de rotina já tivesse terminado. Em 15 de março de 2022, o escritório de Kim Fox anunciou que Stillman não seria acusado de matar Toledo, devido a evidências insuficientes para abrir acusações criminais. Incidente: relatórios iniciais. Os promotores alegaram que por volta das 2h30, Toledo e Roman estavam caminhando em direção a 24th Street quando Roman disparou vários tiros quando um veículo passou.
A tecnologia do detector ShotSpotter da polícia registrou os tiros disparados e a chegada de uma viatura ao local. Segundo o depoimento do Ministério Público, Toledo fugiu dos policiais que chegaram, foi perseguido em um beco, deu as costas para os policiais com uma arma na mão e foi baleado no peito pelo policial Eric Stillman. A polícia disse que uma arma de fogo foi apreendida no local atrás de uma cerca. Por volta das 5, um porta-voz do CPD evitou um sujeito fugiu a pé, o que resultou em um confronto armado. Por volta das 16, o departamento divulgou um comunicado oficial à imprensa afirmando: um criminoso armado fugiu dos policiais. Seguiu-se uma perseguição a pé que resultou em confronto, o que diferia do tweet que se referia a isso como confronto armado. Vários dias depois, o promotor do condado de Cook, James Murphy, emitiu uma declaração no tribunal, alegando que Toledo estava armado quando foi morto. Investigação interna sobre o assunto, incluindo se Murphy teve ou não acesso às filmagens no momento em que as fez. Em 5 de maio de 2021, a supervisora de Murphy, a primeira promotora estadual assistente Jennifer Coleman, foi forçada a renunciar quando foi determinado que ela falhou para preparar Murphy corretamente com adições de última hora aos fatos materiais conhecidos na época. Imagens da câmera do corpo. Imagens da câmera corporal do tiroteio de Toledo, divulgadas em 15 de abril de 2021, mostraram que Toledo estava desarmado no momento em que foi baleado. O vídeo mostra o policial Stillman perseguindo Toledo no beco e gritando com ele para parar. Toledo desacelera e para quando Stillman o alcança para ele. Em imagens tiradas de outro ângulo, Toledo parece jogar uma pistola atrás de uma cerca pouco antes de se virar para o policial. As imagens da câmera corporal mostram uma pistola sendo recuperada atrás da cerca 2 minutos após o tiroteio. Stillman grita: "Mostre-me sua porra, mãos e solte-o", enquanto pisca uma lanterna estroboscópica para ele. Toledo se vira com as mãos vazias no ar. Stillman então atira em Toledo enquanto o faz. De acordo com o CPD, houve 838 milissegundos, 0,838 ou 5/6 de segundo entre a arma mostrada na mão e o tiro único. Depois de atirar em Toledo, o oficial Stillman chamou assistência médica e começou a realizar RCP nele. Toledo foi declarado morto no local. Investigações e processos judiciais. A prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, pediu reformas na forma como a polícia persegue indivíduos a pé e pediu uma investigação completa e rápida. Autópsia. Em 6 de maio, um médico legista de Chicago concluiu que Adam foi morto por uma única bala que entrou no lado esquerdo de seu peito e saiu pelo lado direito de suas costas. Investigação de Stillman. Em 19 de abril de 2021, foi relatado que Stillman havia sido entrevistado pelos promotores do condado de Cook como parte de sua análise da morte de Toledo. No mesmo dia, foi relatado que Stillman havia sido listado como vítima em um relatório de incidente, que uma lei, o especialista em execução, disse ser uma tática usada para mudar o foco de culpabilidade e culpa para a vítima real do incidente policial com força letal, ou seja, a pessoa que a polícia matou. Stillman acabou não sendo acusado pelo assassinato. Cargas romanas. Ruben Roman, o jovem de 21 anos que foi preso na noite da morte de Toledo, foi acusado de acusações criminais de abuso infantil, uso ilegal agravado de arma e disparo imprudente de arma de fogo. Ele foi libertado sob fiança em 19 de abril de 2021, depois que o Chicago Community Bond Fund pagou sua fiança. O representante da organização afirmou: "Estamos cientes de que a cidade continuará a usá-lo como bode expiatório para o assassinato de Adam Toledo, cometido pelo Departamento de Polícia de Chicago."
Investigação da Procuradoria do Estado. Em 17 de abril de 2021, Kim Foxx, o procurador do condado de Cook, anunciou uma investigação sobre por que as descrições anteriores do promotor sobre o tiroteio de Adam Toledo não correspondiam ao vídeo. Mais tarde naquele dia, o escritório de Fox anunciou James Murphy, o promotor que forneceu a descrição enganosa do vídeo, seria colocada em licença administrativa. Durante uma coletiva de imprensa em 22 de abril, Fox abordou a investigação, dizendo: trata-se da expectativa de que a aplicação da lei seja direta e transparente. Aqui, trata-se de garantir que acertamos e, quando não acertamos, assumir o controle, fazer o que precisamos fazer para garantir que isso não aconteça novamente. Depois que Fox admitiu que não assistiu ao vídeo completo nem revisou as declarações de Murphy antes da audiência no tribunal, indivíduos como o ex-representante Luiz Gutierrez criticaram seu escritório. Gutierrez afirmou: eu teria falado antes. Eu teria chegado fora. Mas sabe o que eu pensei? Eu disse: o garoto tinha uma arma. Ele apontou para o policial. E então eu vi o vídeo. Eu não vi uma arma. O que eu vi foi um assustado de 13 anos, velho garoto sendo baleado por um policial. Em 5 de maio, o escritório de Fox anunciou que havia concluído sua investigação, afirmando que Murphy não pretendia dar a impressão de que Adam Toledo estava segurando uma arma quando baleado, que havia retornado à sua missão e não está mais de licença. A primeira promotora assistente do Estado, Jennifer Coleman, anunciou que renunciaria após a investigação do escritório solicita a investigação do DOJ. Em 20 de abril de 2021, um grupo de associações jurídicas latinas, incluindo a Hispanic Lawyers Association of Illinois, a American Bar Association's Commission on Hispanic Legal Rights and Responsibilities, o Pilsen Law Center e a Puerto Rican Bar Association of Illinois, convocaram o Departamento de Justiça lançará uma investigação formal sobre a morte de Toledo. Fundador do Pilsen Law Center declarou: a fé e a confiança no Departamento de Polícia são escassas na comunidade latina. Uma investigação objetiva conduzida pelo Departamento de Justiça enviará uma mensagem para a nossa comunidade que desta vez é diferente. Reações. Protestos eclodiram em Chicago nos dias seguintes à morte de Toledo. Antes da divulgação das imagens da câmera corporal, todos os dias de folga dos policiais de Chicago foram cancelados para garantir a segurança pública. Para se preparar para a agitação em Chicago, os protestos em resposta ao vídeo foram pacíficos. Em 15 de abril, vários protestos ocorreram após a divulgação das imagens da câmera corporal, um dos quais interrompeu o tráfego na Michigan Avenue no sentido norte, e outro ocorreu no Union Park em 16 de abril. Protestos de milhares de pessoas foram relatados em Logan Square. Os manifestantes entoaram slogans como "Anti-SAP", "Don't Show Up", "Sem Justiça, Sem Paz", "Justiça para Adam Toledo" e "Para o terror racista da polícia". Os manifestantes pediram a prisão de Stillman e a renúncia de Lightfoot, citando sua resposta lenta para divulgar informações sobre o incidente publicamente. Lightfoot anunciou que não renunciaria. Protestos e vigílias por Toledo se espalharam para outras grandes cidades dos Estados Unidos. A família Toledo divulgou um comunicado em 16 de abril que implorava a todos os que se reúnem em nome de Adam para permanecerem pacíficos, respeitosos e não violentos, e continuarem a trabalhar de forma construtiva e incansável pela reforma. A mãe de Toledo também disse: Adam era um menino doce e amoroso. Ele não gostaria que mais ninguém se machucasse ou morresse em seu nome. O irmão mais velho de Toledo disse que Adam não era um garoto mau como todos dizem que ele era. Nós, sendo crianças, todos cometemos erros. Crianças serão crianças e cometerão erros, mas aprenderão com eles, algo que meu irmão mais novo não sabia.
não tem a chance de fazer. A advogada da família Toledo, Adriana Veiz Ortiz, disse: a última vez que sua mãe o viu, ela o estava colocando na cama no quarto que ele dividia com seu irmão de 11 anos. E na próxima vez que ela o viu, ele estava no necrotério. Meios de comunicação. Após o tiroteio, Toledo e sua família foram alvo de críticas de alguns comentaristas. Em entrevista à CNN, o representante do sindicato da polícia descreveu Toledo como membro de uma gangue e seu assassino como heróico. Alguns atacaram a mãe de Toledo. Depois que foram feitas insinuações de que Toledo era um garoto de rua, sua família declarou: queremos corrigir a descaracterização dolorosa e falsa de Adam como um filho solitário da rua que não tinha a quem recorrer. Isto simplesmente não é verdade. Eddie Bocanegra, do Real de Chicago, criticou aqueles que atacaram a mãe de Toledo, dizendo ao The New Yorker: é besteira, as pessoas perguntam o que ele estava fazendo às 2:30 ou falam merda sobre a mãe dele. Todo mundo é tão rápido em julgar. Alguns comentaristas da mídia, como John Oliver, criticaram as mudanças nas caracterizações do tiroteio em Chicago. Oliver declarou: não podíamos nem terminar de escrever sobre o que aconteceu com Daunte Wright antes que a cidade de Chicago divulgasse o vídeo de um de seus policiais matando uma criança desarmada de 13 anos, Adam Toledo, imagens que claramente contradiziam a imagem de um confronto armado pintado pela polícia e pelo prefeito, além de um promotor que disse que Toledo estava com uma arma na mão quando foi baleado, o que não aconteceu. O colunista Eric Zorn escreveu um artigo de opinião no Chicago Tribune em 6 de abril de 2021, dizendo que era muito cedo para dizer com confiança o que aconteceu. Portanto, Toledo não deveria ser retratado como um mártir até que mais fatos fossem divulgados. Seus comentários foram recebidos com indignação dias depois. Em outro artigo de opinião, Zorn escreveu que a resposta menos favorável a seus comentários foi uma exceção justa ao meu tom frio e analítico. Lamento esse tom. Ao focar nos detalhes e organizar evidências e argumentos, posso negligenciar a ressonância emocional nas situações, como se tivesse esquecido ou não me importasse que uma criança que era amada morreu. Eu deveria ter feito melhor. Em um artigo de opinião da CNN, o advogado Raul Reis escreveu: muito do que sabemos até agora é inaceitável. Houve um foco desproporcional nas circunstâncias que envolveram o tiroteio, e não no fato de que um policial matou uma criança desarmada. Infelizmente, esse tipo de violência é familiar às comunidades latinas. Isso deveria perturbar todos os americanos. Funcionários públicos. O congressista Joaquim Castro escreveu no Twitter: Adam Toledo tinha 13 anos. Ele obedeceu e levantou as mãos. A polícia de Chicago matou com um tiro no peito e depois mentiu que ele representava uma ameaça iminente. A família Toledo merece justiça e responsabilidade. Seu irmão, o ex-secretário Julian Castro, escreveu: o DP de Chicago atirou em Adam Toledo com as mãos para o alto instantaneamente depois de ordenar que ele fizesse isso. Depois mentiu sobre isso. Eles executaram Adam, um menino que ainda não estava no ensino médio. Indiciar este oficial e, em seguida, aprovar um padrão nacional de uso da força imediatamente. Ex-Estados Unidos. O secretário do Trabalho, Robert Reich, escreveu: Hannity chamou Adam Toledo de homem de 13 anos. No programa de Hannity, Pam Bondi chamou Kelly Rittenhouse de garotimó. Isso diz tudo o que você precisa saber sobre o estado de supremacia branca neste país. A senadora Elizabeth Warren escreveu no Twitter: meu coração está com os entes queridos de Adam Toledo e Daunte Wright e todos que estão sofrendo com esses assassinatos horríveis. Devemos reimaginar nosso sistema de justiça criminal e erradicar o racismo sistêmico de todas as instituições.
O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, escreveu: Adam Toledo tinha apenas 13 anos. Ele era uma criança. Isso é de partir o coração. Ele merece justiça. Sua família merece justiça. Lorine Gitford, prefeita de Chicago, fez um apelo emocionado pela paz depois que o vídeo da morte de Toledo foi divulgado em 15 de abril. O deputado do estado de Illinois, Edgar Gonzalez, cujo distrito inclui Little Village, declarou no plenário do Capitólio em 16 de abril: se você colocar suas mãos para cima, eles atiram. Se você abaixar as mãos, eles atiram. Se você andar, correr, se esconder, dormir, fizer exatamente o que eles dizem, eles ainda atiram. O que devemos fazer? O governador de Illinois, J.B. Pritzker, deu uma coletiva de imprensa sobre a morte de Toledo, afirmando que era bastante claro que todo o nosso sistema falhou com Adam e que as autoridades precisam agir para investigar e julgar o que aconteceu naquela noite em Little Village no interesse da justiça e responsabilidade. No Twitter, a senadora de Illinois, Tammy Duckworth, escreveu: se quisermos ser verdadeiramente a terra dos livres, cada americano deve se sentir seguro, deve ser capaz de viver. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, declarou em uma coletiva de imprensa: direi para aqueles de nós que assistiram ao vídeo, é certamente arrepiante. E um lembrete de que em todo o país existem muitas comunidades onde há violência que está impactando, que muitas vezes neste país a aplicação da lei usa força desnecessária, muitas vezes resultando na morte de americanos negros e pardos. Figuras públicas e instituições. Domingo Garcia, presidente da LULAC, declarou: palavras prometendo ação disciplinar ou possível justiça judicial não são suficientes. Demita esse oficial agora e deixe claro que não é temporada de caça aos latinos. Este é um policial mau que agiu com raiva e queria se vingar enquanto Adam, apenas um adolescente, se virava e tentava obedecer às ordens do policial para mostrar as mãos. O vídeo mostra uma execução, nada menos. O LULAC exige responsabilidade e qualquer coisa menos que isso é inaceitável. Referindo-se à controvérsia em torno da política de perseguição a pé de Chicago, a American Civil Liberties Union divulgou um comunicado dizendo: a raiva e a frustração expressas por muitos ao assistir ao vídeo são compreensíveis e não podem ser ignoradas. Agora é um momento para realmente abraçar as comunidades impactadas em um momento crítico. Discussão sobre as mudanças necessárias no policiamento, incluindo a adoção de uma política de perseguição a pé, a muito esperada, que emerge do verdadeiro diálogo comunitário face a face. A CES Living, uma organização de direitos de deficientes em Chicago, divulgou um comunicado, dizendo: continuamos a ver as vidas de pessoas de cor sendo alvo de nosso sistema criminal. Uma alta proporção de pessoas envolvidas com a aplicação da lei são pessoas de cor. Destes, muitos também são deficientes. A vida jovem de Adam foi outro exemplo de como devemos continuar a pressionar por mudanças e transparência dentro dos sistemas que estão falhando conosco. Todos os alunos negros com deficiências, como Adam, merecem segurança e total apoio de nossa sociedade. Departamento de Polícia de Chicago. Em 1º de abril de 2021, o CPD alertou seus oficiais de que membros da gangue Latin Kings foram supostamente instruídos a abrir fogo contra viaturas policiais não identificadas para retaliar o tiroteio de Toledo. Consequências. Comparações com outros casos. A morte de Toledo foi comparada ao assassinato de Laquan McDonald, de 17 anos, em 2014, pelo policial de Chicago, Jason Van Dyke, enquanto McDonald se afastava da polícia durante uma perseguição a pé.
Rekia Boyd, que foi baleada na nuca pelo policial de folga de Chicago Dante Servin. Servin alegou que pensou ter visto uma arma, embora fosse um telefone celular. A morte de Toledo também foi relacionada a outros policiais assassinatos de crianças negras e latinas nos Estados Unidos, incluindo Tamir Rice, de 12 anos, Ayanna Stanley Jones, de 7 anos, Andy Lopez, de 13 anos, e Andrés Guardado Toledo, de 18 anos. Feitas comparações com o assassinato de Antônio Alvarez, um latino de 22 anos que foi morto em uma perseguição a pé pelo CPD 2 dias depois de Toledo. Impacto na comunidade latina. A morte de Toledo gerou discussões na comunidade latina sobre a brutalidade policial, que é um grande problema que afeta as comunidades latinas dos Estados Unidos e que não é discutido com frequência, de acordo com Roberto Rodrigues, professor de estudos mexicano-americanos na Universidade do Arizona. Muitas pessoas na comunidade latina ainda vê a violência policial como uma questão afro-americana, afirmando: é como quando você pensa em latinos, é imigração. E se vamos falar sobre brutalidade policial, abuso da aplicação da lei, estamos falando sobre a comunidade afro-americana. Patrícia Macias Rojas, professora da Universidade de Illinois em Chicago, afirmou ainda: há uma oportunidade real aqui de vincular o que está acontecendo nas comunidades latinas em torno da imigração e da criminalização da juventude com o que está acontecendo em torno do Black Lives Matter. Pequena vila em Little Village, cidade natal de Toledo, alguns notaram uma divisão geracional entre latinos, mais velhos e mais jovens, em suas atitudes em relação à polícia em resposta ao tiroteio. Disse que muitos imigrantes latinos, mais velhos e refugiados em Little Village vêm de cidades rurais com fortes valores conservadores que se refletem em suas opiniões sobre religião e policiamento. Na mesma entrevista, Hernandez elogiou os latinos mais jovens por tentarem mudar a narrativa para seus pais e idosos. Criminalidade, como falta de investimento na comunidade, policiamento discriminatório e brutalidade policial. Outros também notaram a complexidade dos problemas enfrentados pela comunidade latina em relação ao status de imigração e idioma, além de estressores relacionados à brutalidade policial e à pobreza. Contra o tiroteio de Toledo, um morador afirmou: a polícia demorava um pouco antes de aparecer quando as pessoas os chamavam para qualquer coisa. Agora eles não apareciam mais. Propostas de reforma. Após o lançamento do vídeo, o deputado estadual de Illinois, LaShawn Ford, o patrocinador de um projeto de lei intitulado Law Enforcement Accountability Act of 2021, pediu uma reformulação das políticas de perseguição a pé e o fim da imunidade qualificada. Por sua vez, pediram para desfinanciar a polícia e investir em nossas comunidades. Os alunos do Distrito Escolar de Chicago pediram a remoção de policiais armados das escolas públicas. Um aluno declarou: depois que vi o que aconteceu com Adam, senti-me mais forte. Isso te deixa meio nervoso por estar na escola. Isso faz você pensar se deve ir para a escola. Perseguições a pé. A morte de Toledo levou a uma ligação do gabinete do prefeito para uma revisão das práticas de perseguição a pé de Chicago. Liggett Font e o superintendente da polícia de Chicago, David Brown, disseram que mudanças na política de perseguição a pé da cidade entrariam em vigor até o final do verão de 2021. Em resposta a essas mudanças políticas propostas, os ativistas da comunidade latina pediram uma moratória imediata sobre perseguições a pé em Chicago, o desenvolvimento de procedimentos que delineassem quando um policial pode iniciar uma perseguição, quando a força letal pode ser usada e que medidas disciplinares devem ser tomadas.
por violações. Decreto de consentimento. O CPD está atualmente operando sob um decreto de consentimento ordenado pelo tribunal, que exige que a cidade implemente centenas de reformas em suas práticas policiais. Há uma investigação sobre a morte de Toledo, com foco em 3 possíveis áreas de reforma: estabelecer procedimentos claros sobre perseguições a pé, desenvolver supervisão sobre como os policiais interagem com as crianças e estabelecer políticas sobre como os policiais se envolvem em perseguições de carros em bairros densamente povoados. Vídeo da polícia. Em resposta à ampla circulação das imagens da câmera do corpo de Stillman, a jornalista americana Alyssa Richardson pediu uma emenda ao Broadcast Decency Enforcement Act de 2005 para proibir a circulação desse vídeo na televisão e online sem o consentimento da família da vítima. Richardson escreveu: "Eu agora acreditam que a circulação de vídeos de mortes de negros e pardos nas mãos da polícia reforça a supremacia branca. Isso não impede. Esses vídeos não estão mais expondo um sistema policial corrupto. Eles são um lembrete de uma hierarquia social que privilegia a polícia com imunidade qualificada, recompensa vigilantes racistas com fama e dinheiro na internet e pune comunidades de cor com a morte se questionarem essa ordem.